Saudações, torcida colorada. Tamo de volta para mais um vídeo, mantendo a rotina aí, 2 vídeos seguidos depois de mais de um ano. Mas é isso aí, hoje, excepcionalmente, o vídeo vai ser num formato diferente. E talvez não tenha thumbnail, porque o meu editor tá com uma vida, tá na correria e ele não conseguiu fazer uma thumb pra mim e eu ainda não aprendi a fazer, mas eu prometo que eu vou aprender a fazer em breve. Então, dessa vez eu vou estar comentando sem aparecer, excepcionalmente hoje, comentar essa derrota do Inter, né? Fluminense 2, Inter 0. Tomei um banho, né? Fui dar uma secada no co-irmão. Eles tomaram 2 também. Então ajudou a deixar a noite um pouco menos desagradável, né? Essa noite de domingo. Mas vamos pro que interessa. Vamos fazer uma análise do jogo. Eu vou pegar aqui nesse site que tem estatísticas, que tem escalações, tem tudo que eu preciso para fazer uma análise do jogo. Primeira coisa, foi uma atuação tenebrosa do Inter, uma das piores do ano, porque o Inter é um time que não empolga. O Inter é um time que em 2023 não encaixa. É um time que faz 2 jogos bons e depois já volta, né, pro normal. É um time que não embala. Um time que não embala, tava me fugindo a palavra. E hoje foi só uma prova, mais uma prova disso. O Fluminense, que é um time que é forte, todo mundo sabe que é um trabalho muito bom do Diniz, mas é um time que vinha em péssima fase. Apesar de não perder no Maracanã há muitos jogos, é um time que não vinha jogando nada, que vinha tomando sufoco de muitos adversários, empatou com o Sporting Cristal na Libertadores. E não foi só a questão do placar, mas como foi o jogo. O Fluminense engoliu o Inter. O Fluminense amassou o Inter e o 2-0 ficou muito barato. Se não fosse por uma boa atuação do John, que fez pelo menos 2 boas defesas, o Vitão, que também foi bem, o mercado foi ok. Eu acho que ele foi mais ou menos ali no primeiro tempo. No segundo tempo deu uma piorada, mas eu acho que o mercado está recuperando a forma física dele, ele está melhorando o tempo de bola dele. Mas o problema do Inter é muito claro. O problema é coletivo. O jogo não flui. O Inter perdeu o jogo no meio-campo. Lima, Martinelli e André engoliram o meio-campo do Inter. DP na Campanhari e Rômulo, realmente, pelo que dizem as notas aqui, o Rômulo foi o menos pior, mas também não foi uma grande partida do Rômulo. Os outros dois, olha, não fizeram nada, parecia que não estavam em campo. O Depena faz tempo que tá em uma fase, né, e que já tá mais do que na hora de pegar um banquinho. O Campanharo é isso, ele é mediano demais. E bom, sem meio campo, não tem como fluir o jogo sem um armador. O Inter jogou sem armador, sem o Alan Patrick, né, que tava suspenso. E sem o Alan Patrick, o Inter não tem criação, não consegue segurar a bola no ataque, e aí o time ficou completamente desconectado. O Valência, coitado, estreou e a estreia dele, que era para ser algo a se comemorar, pelos torcedores, deixa eu voltar aqui pro site, que não tem nada para esconder, tá de boa. Era para ser comemorado pelos torcedores, a gente esperava uma boa atuação da equipe para comemorar a chegada aí desse grande jogador, e ele saiu no intervalo. Não pôde jogar no primeiro tempo direito, porque a bola não chegou nele, e saiu no intervalo para a entrada do Arangues, que foi bem, entrou bem, ainda está recuperando a forma, mas será que não era mais interessante o Arangues começar jogando? Porque assim, se ele não tem condição para 90 minutos, que jogue os 45 primeiros então. Porque o Inter precisa do Arangues, mais do que nunca. Sobre os que entraram, já falei do Arangues, o alemão entrou bem, entrou muito bem. Claro, a única coisa que me irrita no alemão é quando toda partida ele tem que se jogar no chão dentro da área para tentar cavar um pênalti. E sempre é da maneira mais ridícula possível, porque é muito na cara que ele está se jogando. Então ele ele não tem esse dom de cavador, né? O Luca jogou pouco tempo, não deu para avaliar. O Jean Dias e o Matheus Dias também. É que assim,
são jogadores que entram e não fazem a diferença, né? Tirando o Arantes, né? Mas considerando que ele vai ser titular em breve. No máximo, o alemão, quando tá num dia inspirado, ele consegue fazer alguma coisa, mas os outros é trocar 6 por meia dúzia, ou trocar 6 por um jogador nota 5. Não agrega, não vai mudar o jogo. E isso só escancara como esse elenco foi muito mal montado pela diretoria. Porque o Inter já tá com lesionados. Já jogou sem Maurício e sem o Alan Patrick, que são dois jogadores muito importantes ali do meio pra frente. E aí tu vai ter no banco esses jogadores? O Inter mal tem um time titular. Mal consegue definir um 11. Né? E o banco, pior ainda. Né? O Fluminense, que não tem nada a ver com isso, fez um grande jogo, dominou, conseguiu impor o seu estilo do Genésio de pressionar, de atacar, de toque de bola. O Fluminense teve controle do jogo o tempo inteiro. O Inter só melhorou um pouco no segundo tempo, porque o Fluminense tirou o pé, deu uma segurada e conseguiu administrar o resultado, porque o Inter foi finalizar aos 40 minutos do segundo tempo. Né? Numa bicicleta do alemão, que, bom, se aquele gol entra, ia ser o gol mais bonito do campeonato, provavelmente. Se vocês ouviram alguma coisa que o pessoal entrou no quarto, mas tá tudo de boa. Tudo tranquilo, não precisa de corte. E se precisasse eu não ia conseguir cortar, enfim. Eu ainda tô aprendendo. Tem coisas que eu ainda tô aprendendo. Eu tô só expondo a minha opinião. Mas no geral é isso. Foi um jogo patético, mais um, né? Não tem muito o que falar, né, dessa partida. Quem assistiu viu o que foi o Inter, né, a vergonha que foi o Inter, e o reflexo de um time que não consegue embalar na temporada. E é um time que não me dá esperança de que pode brigar pelo título da Libertadores. O Brasileirão vai ser isso aí, G6 no máximo, G8, ali um quinto lugar, no máximo. Por quê? Vamos ver a classificação aqui. Agora o Inter está em décimo colocado. E é um time que, 6 vitórias, 5 derrotas, 3 empates. É um time que é oscilante, aí ganha uma, empata outra, aí perde uma e ganha duas. E se tu for ver essa sequência boa que o Inter vinha, né, vamos pegar aqui os últimos jogos do Inter. Pegou adversários muito fracos. O Independente Medellín, o América, o Curitiba, o Vasco, o Nacional. Tecnicamente é fraco, né, mas tem tradição. O Santos, a América, que foi aquele jogo, fatídico jogo, e o Bahia, que é a sequência de vitórias que o Inter vinha tendo, e quando pegou adversários um pouco mais qualificados tecnicamente, como é o caso do Cruzeiro, que é bem treinado, que tecnicamente é fraco, mas é bem treinado pelo Pepa, pegou o Fluminense, que é mesmo vindo de má fase, os dois times em má fase, tanto o Cruzeiro como o Fluminense, mesmo assim, um pouquinho mais de organização tática já foi suficiente para o Inter ficar completamente envolvido. E teve sorte contra o Cruzeiro no primeiro tempo, que o Cruzeiro tem uns 3, 4 gols feitos, e o Fluminense, né, fez 2 e poderia ter feito 4, 5. Né. Mas enfim, sobre o Mano Menezes, o coletivo do time é muito fraco, não existe. Em 2023 não existe o coletivo do Inter. Um time que oscila, que quando ganha não convence e não me empolga, mesmo com Valência e com Arangues voltando. É um time que não me dá esperança nenhuma de que vai, olha, chegaria, eu não sei se passa do River, tá? Eu até acho que dá pra passar, dá. Se fizer assim, se fizer um esforço assim, lotar o estádio, assim, mobilização, passa do River, mas não vai muito além disso. Porque depois, se pegar um Atlético Paranaense da vida, já é capaz de não passar, né? Eu só mutei um pouquinho aqui porque meio barulhento aqui em casa. Mas enfim, o vídeo vai pro ar mesmo assim, eu não me importo. Aqui é vídeo raiz. Mas enfim, é isso. Não tenho esperança nenhuma com o Campeonato Brasileiro. Eu acho que vai ser isso aí mesmo. No máximo ali, quinto ou sexto colocado. O Inter não tem força para brigar mais pelo título do brasileiro. Aliás, que campanha do Botafogo, hein? Tá de parabéns.
Cuesta hoje jogou o fino da bola, pelo menos no segundo tempo que eu vi, né, do jogo do Grêmio. Cuesta comeu a bola, Eduardo, Tiquinho, time muito organizado. E eu espero que vença, né, o Campeonato Brasileiro. A gente tem um campeão diferente, aí um time que tá jogando bonito, que tá gosto de ver, diferente do nosso. E até uma reflexão, né? O Botafogo tem tudo para sair da fila antes do Inter. O Botafogo, que por muitos anos foi uma piada nacional, né? Um time tradicional, que teve grandes jogadores, teve Garrincha, teve Newton Santos, mas que ultimamente é uma piada. Só que se estruturou, tem um projeto, contratou um bom treinador, montou um elenco de maneira muito inteligente. E é isso, é planejamento, que é o que falta no Inter aí há pelo menos uma década. Próximo jogo do Colorado, em casa, contra o Palmeiras. Contra o Palmeiras, cara. E, ó, e vai ser mais um. E tem tudo para ser mais um jogo de muito sofrimento, viu? E ó, o Palmeiras não tá tudo isso também, tá? O Palmeiras tá num momento de oscilação. Só que o Palmeiras oscilando dá um banho no Inter, né? Em termos de técnica e tática. Mas enfim, é isso. Mais um jogo decepcionante. E eu já falei tudo. E eu não vou repetir novamente, né? Perdão, pleonasmo. Mas é isso, eu vou ficando por aqui. Forte abraço para vocês. Espero que consigam dormir bem apesar desse jogo, apesar do Inter. Mas a nossa vida tem que continuar. Amanhã é segunda e pelo menos não vai ter jogo no meio da semana para nos estressar. Vou ficando por aqui. Grande abraço para vocês. Até o próximo vídeo e falou!